Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Fundamentos Filosóficos da Educação. O filósofo, o pensador que a gente vai estar tratando hoje é Aristóteles. Esse é um dos grandes mestres, um dos grandes sábios de toda a história da filosofia, de toda a história do pensamento humano. A gente vem trilhando, né, essa fundamentação, a gente vem buscando esses filósofos, a gente vem, na verdade, mostrando para vocês, na cadeira de Filosofia da Educação, de onde é que surgiram as bases, né, do pensamento filosófico da educação. Na aula passada, a gente viu Platão e Sócrates, esses dois grandes mestres da filosofia, dois grandes pensadores da história da Grécia, e, consequentemente, do pensamento humano também. E, especificamente, a questão educação. Sócrates, com a maiêutica, que questionava, que buscava a verdade constantemente em prol de um saber, em prol de um conhecimento mais seguro, mais plausível, melhor para a convivência, melhor para a sociedade. Sócrates tinha, então, esse rol, né, de informações, de procedimentos para que a gente busque um conhecimento mais verdadeiro. Platão, da mesma forma, ele também busca nessa dialética socrática a verdade propriamente. O objetivo primordial de Platão era encontrar um conhecimento que esteja realmente amparado pela verdade pura, pela forma pura das coisas. E é por isso que ele vai dizer que esse pensador que encontra essa verdade pura, esse saber puro, ele vai estar no demiurgo, vai estar na dialética, vai estar na pura ideia, na verdade pura das ideias. Então é por isso que ele faz uma divisão entre verdade sensível e verdade inteligível. A verdade mesma está no âmbito inteligível. Então a educação do Estado, a educação da polis, da cidade, deve sempre antenar, deve sempre buscar esse procedimento, deve sempre buscar essa pura forma, essa verdade pura, esse demiurgo na qual Platão colocou. Uma vez chegando lá, o indivíduo pode almejar a possibilidade de ser governante da cidade. Então a educação platônica é para a manutenção da polis, a melhor convivência da polis e, consequentemente, termos pensadores, filósofos, políticos que deem uma base, que deem realmente uma condição para uma vida melhor para os seus cidadãos. E com isso o governante tem esse papel fundamental, o filósofo rei. Então é o educador por excelência. O Estado tem um papel primordial nessa formação, nessa construção. E pelo que a gente percebe nesse meâmetro, nesse interregno, aliás, melhor dizendo, nesse interregno aqui entre Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente percebe que a filosofia está muito voltada para a condição política, para a condição do Estado, para a condição da convivência. Esse é o patamar, esse é o horizonte, é isso que Aristóteles, Sócrates e Platão estão vendo nesse momento. Então, Sócrates tem essa possibilidade de nos trazer a condição da maiêutica para a formação do indivíduo. Platão nos possibilita com a questão da dialética, a formação do filósofo rei, sempre estando no âmbito das ideias, da pura ideia. E no caso de Aristóteles, como discípulo de Platão, ele não vai deixar essa educação no âmbito do inteligível, no âmbito das ideias, como seu mestre Platão colocou. Também não está vendo no âmbito da maiêutica socrática e nem propriamente da dialética platônica. O que Aristóteles vai propor para uma formação, para a educação, para o conhecimento, para o saber, para a verdade, é uma construção de pensamento pautado numa lógica de pensamento. E aí, para a gente realmente entrar no pensamento aristotélico, que é o nosso tema, né, de aula, o nosso trato hoje em relação a essa cadeira, a essa disciplina. Então, entrando já nos conceitos aristotélicos, o que a educação
tem que ter para realmente construir um conhecimento plausível, um conhecimento bom, um conhecimento verdadeiro. Para esse pensador tem que ter lógica, né? Tem que estar amparado por uma condição lógica. E aí o que é lógica em Aristóteles? É a organização do juízo. O juízo tem que estar fundamentalmente organizado para que esse indivíduo ele consiga entender de forma segura como se dá a conjuntura da sociedade, como se dá a conjuntura da polis, como se dá realmente a convivência uns com os outros. Então, o juízo do indivíduo tem que estar organizado. Uma vez estando organizado, esse indivíduo tem uma condição lógica de pensamento, de raciocínio, de educação. Bom, como é que eu tenho certeza que esse juízo está organizado? O que é um juízo organizado no sentido lógico? Essa temática, essa questão começa com Parmênides, quando Parmênides sugere que o ser mesmo ele tem que estar fundamentado no princípio de identidade. O princípio de identidade é o quê? É que uma coisa não pode ser contraditória. Uma coisa não pode ser algo e ao mesmo tempo ser outro. Então, A tem que ser igual a A. A não pode ser B ao mesmo tempo. Por quê? Pela preservação da identidade de A. Então, A estando preservado na sua identidade, identidade quer dizer igualdade ao mesmo tempo, então não há contradição. Então é desta maneira que a mente humana, que a razão humana, ela consegue compreender a realidade, o ser que está nessa realidade. Essa ideia vai fundamentar o pensamento aristotélico com o sentido da lógica. Então, quando Aristóteles fala em lógica, ele está se referindo a essa condição de princípio de identidade, aonde eu consigo observar a realidade e essa realidade permanecer a mesma para mim. Ela não muda, ela não se altera. E ela não se alterando, ela não tendo essa alternância, essa mutação, eu consigo identificar os seres dessa realidade. Eu consigo dizer quais são os seres dessa realidade. E dizer numa coerência, dizer sem se contradizer, dizer que é possível, a partir desse momento, observar a verdade mesma desse ser, observar o que ele é na sua perenidade, observar o que ele é na sua condição existencial realista, observar esse ser numa dimensão em que a mente humana e a realidade externa à mente humana se correspondem, de certa maneira se adequam. Há uma concordância entre o ser real, fora da mente humana, e o ser pensado no juízo, na lógica, com a razão humana. Então, é nesse sentido que Aristóteles constrói a lógica. E aí, entendendo isso, entendendo desta maneira a realidade aristotélica, a gente consegue compreender a base do pensamento aristotélico. A gente sabe que para qualquer informação que eu tenha, para qualquer verdade que eu tenha, para qualquer conhecimento que eu tenho que ter como base justamente esse fundamento. Eu tenho que ter fundamentalmente a verdade pautada numa condição lógica, onde o meu juízo ele corresponde necessariamente ao externo, à realidade fora. Exemplo prático, para a gente entender isso na pormenoridade. Suponhamos que eu tenho nas minhas costas um camelo. É um exemplo esdrúxulo, mas serve para a gente entender de forma didática. Eu tenho nas minhas costas um camelo. E esse camelo está tomando água. Certo? Bom, eu não estou vendo o camelo. Eu não estou percebendo que esse camelo, inclusive, está bebendo água. Mas alguém que está na minha frente está vendo esse camelo nas minhas costas e que ele está bebendo água. Aí alguém fala para mim que, olha,
existe aí atrás de você um camelo e esse camelo está bebendo água. Bom, o que é que eu tenho que fazer imediatamente? Primeiro, eu tenho um conceito de camelo no juízo. E também tenho um conceito de beber água. Eu tenho essas duas informações em termos de conceito, de informação, de ideia. E, evidentemente, para saber se ele está dizendo a verdade ou não, se as coisas correspondem ou não, se A permanece A e não B ao mesmo tempo, eu tenho que agora verificar essa informação. Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu mentalizo essas informações. Entendo pela linguagem essas informações, pelas proposições colocadas, eu entendo essa mensagem. Então, imediatamente, eu agora vou me voltar para esse camelo. Eu vou observar se existe realmente esse camelo. Então, é o que eu faço. Eu me viro e observo e constato que existe realmente um camelo e esse camelo, como a pessoa falou, está tomando água, está bebendo água. Então, o que é que aconteceu aí? Aconteceu que eu recebi uma informação de uma pessoa que está observando o mundo, que está observando a realidade, e que, ao ser dito isso para mim, eu mentalizei com os conceitos no juízo que eu tenho, com os conceitos lógicos que eu tenho, e depois verifiquei na realidade que aquilo que eu pensei com aquilo que a pessoa falou é realmente verdadeiro. Existe um camelo bebendo água. Então, isso serve para a gente entender a verdade para Aristóteles, como é que funciona, a realidade, o que é para Aristóteles, como funciona, em paralelo, aliás, nem em paralelo, em concordância com aquilo que eu tenho na mente enquanto representação simbólica, linguística e lógica. Então, é nesse sentido que Aristóteles vai dizer que é possível a gente dizer o que é a realidade, o que é a verdade e o que é o conhecimento. Tendo essas três bases, tendo essas três informações, é possível agora a gente formular, a partir de Aristóteles, a educação. Porque a educação para Aristóteles, assim como para todos os pensadores, filósofos, é basicamente ter conhecimento, é ter saber, é adquirir sabedoria. Então, como é que eu adquiro conhecimento? Como é que eu adquiro essa sabedoria? Eu vou adquirir essa sabedoria, esse conhecimento, a partir das verdades do mundo, a partir da realidade do mundo. Aprendendo como é que funciona o mundo, aprendendo como é que funciona os conceitos do mundo, compreendendo as questões simbólicas da linguagem, os paralelos que a linguagem faz. Então, tudo isso eu consigo estabelecer uma conexão com a realidade, comigo mesmo, e, consequentemente, eu posso, a partir daí, entender essa realidade. Então, isso é Aristóteles na sua essência. Evidentemente que no aspecto filosófico geral, eu poderia falar muito mais outros conceitos para a gente entender isso melhor, como, por exemplo, as questões das 4 causas aristotélicas, né? Causa inicial, causa final, causa formal e daí por diante, né? Então eu poderia falar como é que se dá essas questões, como por exemplo, também dentro do conceito aristotélico, a questão de acidente, de potência, de ato, do primeiro motor, que é Deus, né? A questão ética aristotélica, a questão política aristotélica, que rapidamente, o que é política para aristotélica? É a própria condição humana de existir, né? Para Aristóteles, o indivíduo, o homem, é um animal político por natureza. Então, ele se relaciona com essa natureza. Ele tem essa condição com a natureza no sentido político para a cidade. Porque, segundo ele, somos indivíduos sociáveis, onde procuramos uns aos outros para a convivência coletiva. Então, dentro dessa convivência coletiva, é preciso estabelecer critérios, normativas, é preciso estabelecer uma ética da convivência, uma moralidade da convivência, dentro de uma condição da virtude, da felicidade. Então, tudo isso serve como arcabouço teórico de pensamento para a questão educação de Aristóteles.
E aí a gente vai agora afunilando para a gente entender os fundamentos educativos de Aristóteles. Primeiro, aquilo que eu falei, né? Primeiro ponto, aspecto político. E o aspecto político, ele descende necessariamente numa condição de conhecimento. E a condição de conhecimento passa por a questão da verdade, da lógica do pensamento aristotélico. Então, primeiro, ter um conhecimento pautado no âmbito lógico, que a gente não erra, descobre-se a verdade, constrói-se um conhecimento palpável, seguro, a partir daquilo que eu tenho na mente, naquilo que é a realidade mesma, e com essas informações agora eu posso politicamente dizer o que é a verdade para os outros e os outros dizer a verdade para mim. E nesse sentido a gente tem que aprender a conviver dentro dessa perspectiva. Sabendo que, para Aristóteles, assim como para a maioria dos filósofos, o cosmo, o universo, ele é organizado, ele tem uma organização, ele tem uma mecânica em que se repete, em que já está tudo estabelecido, onde tudo tem seu encaixe. Tanto é assim que, para Aristóteles, o indivíduo é virtuoso quando encaixa-se nesse cosmo, nessa organização. Qualquer movimento, qualquer atitude, qualquer comportamento fora desse encaixe cosmológico, desse universo, é um indivíduo não virtuoso. E, consequentemente, o aspecto moral do indivíduo está comprometido. Porque o que é praticar algo errado, eticamente, para Aristóteles? É quando você está fora desse encaixe universal cosmológico. É quando você, de repente, tem uma boa habilidade para ser um artesão e você não exerce essa condição de artesão. É quando você tem uma habilidade gigantesca para ser um bom governante e você não exerce essa condição de ser governante. Você está em outro aspecto, em outro âmbito, vivendo de uma outra forma. Então, o aspecto virtude aqui, ela é fundamental dentro do encaixe. Você tem uma boa habilidade para ser um guerreiro, um soldado, um guardião da cidade. Mas, no entanto, você está fazendo outra coisa. Então, é como se houvesse aí um desperdício desse encaixe, dessa tua condição, dessa habilidade. Então, você não está sendo virtuoso. Primeiro, não está sendo virtuoso com você e também não está sendo virtuoso com as pessoas que estão ao seu redor. Então, há um erro, há um engano, há um descompasso, há uma incoerência, há uma contradição, inclusive, lógica. Então, esse é um ponto importante para a gente entender tanto o aspecto político, por que a gente tem que ver Aristóteles por essa égide, e por que Aristóteles coloca a questão lógica, a questão do conhecimento e, consequentemente, da educação sobre essa perspectiva. Então, é aquilo que eu falava para vocês no início. As minhas atitudes, o meu comportamento, a minha educação, ela só vai existir nesse campo, observando essa condição, primeiro, lógica, e depois, como objetivo final, a questão virtude, a questão ética, por essa perspectiva. Então, a educação, para eles, só vai ter realmente um significado realmente plausível dentro dessa condição, se você estiver nesse encaixe, nessa engrenagem funcionando de forma organizada junto com o cosmo. Para que eu entenda aonde é que está esse encaixe, onde é que essa minha educação está dando certo, eu tenho que ter uma atitude prudente, uma atitude sensata, uma atitude para com os outros nessa perspectiva também. E para que isso ocorra de fato, eu tenho que buscar uma ética da excelência, uma ética em que eu não entro em dissonância com essa minha condição cosmológica, para que eu esteja realmente em harmonia com o universo, em harmonia com o cosmo, em que eu tenho certas habilidades para exercer dentro dessa condição. Inclusive observando os termos de justiça, observando os termos de felicidade. Então, felicidade, justiça passa a exercer um bom aspecto nessa condição de entendimento, porque o que é ser justo para Aristóteles?
é quando você, em harmonia com essa condição, você age de forma prudente, de forma em que não há um desequilíbrio, não pesa mais de um lado do que para o outro, há uma simetria, digamos assim. Essa simetria vale para a felicidade, vale para a justiça, vale para a beleza, vale para a política, vale para a educação. Então, a educação é formar o indivíduo para estabelecer essa simetria com o universo, essa simetria com ele mesmo, essa simetria com o coletivo, essa simetria na política, para que a tua formação, em termos públicos, ele esteja antenado, amparado com essa justiça, que ele chama, em linhas gerais, de justo meio, né? Justo meio. É um meio termo, digamos assim. Eu não gosto muito da expressão meio termo, eu gosto mais justo meio. Esse justo meio aí é justamente quando a gente observa aquela questão do peso. Eu não dou mais do que a pessoa merece. Inclusive, a ideia de que a justiça ela é distributiva. Eu só dou a certo indivíduo aquilo que realmente o indivíduo merece. E merece dentro dessa conjuntura. Então, educar o indivíduo é educar para esse justo meio. É educar para essa justiça. É educar para essa política, para essa convivência. Estando todos nessa condição, todos, nesse caso, terão também condições de buscar uma sociedade melhor, uma vida feliz, uma vida virtuosa. Então, dando aqui continuidade para o próximo slide, eu queria dizer para vocês justamente essa ideia, né, que é central para Aristóteles. O que é um bom governante? Um bom governante é aquele que, de fato, vai distribuir essa harmonia, esse justo meio para todos. Então, a criança, ela precisa estar também antenada, voltada para essa condição, voltada para uma cidade onde todas as instâncias, todos os governantes, todos os legisladores têm o dever de regular o funcionamento, o bom funcionamento dessa cidade nessa harmonia, nesse equilíbrio, nesse justo meio. Então, o funcionamento de toda a cidade, todo o Estado, é responsável por essa condição educativa. E, consequentemente, a família também está voltada para essa condição. A família ela funciona de modo em que vai exercer essas obrigações cívicas. A família ela tem o dever no Estado de formar o seu filho, de dar educação para o seu filho, ensinar para o seu filho que o Estado ele não pode viver fora dessa condição, fora dessa harmonia, desse justo meio, dessa ética, em que o conhecimento ele é pautado na verdade, numa verdade ética, numa verdade lógica, em que, por exemplo, as matemáticas da vida, eles servirão justamente para a gente fundamentar essa lógica, em que toda a verdade possível está amparada num conhecimento onde há uma coerência pelo princípio da identidade. Então, a aprendizagem como um todo é uma espécie de imitação dos pais, da família, para com esse Estado, né? Para que esse Estado ele nos proporcione justamente essa boa convivência, essa ética da felicidade, essa civilidade entre o indivíduo justo, o indivíduo político, o indivíduo ético. A criança precisa ser exemplo, ter exemplos, aliás, dos adultos. Os adultos é que possibilitarão para essa criança uma boa, realmente, formação a partir dos exemplos, a partir realmente de uma ética em que esse indivíduo seja equilibrado, que seja virtuoso. É isso que Aristóteles coloca. E ainda dentro dessa perspectiva, Aristóteles vê com desconfiança um saber útil, uma vez que cabia aos escravos exercer a maioria dos ofícios.
É claro que Aristóteles está dentro de uma democracia, dentro de um sistema de governo, dentro de uma sociedade em que os escravos tinham a responsabilidade de estar ensinando. Eles eram praticamente os professores, chamavam de preceptores. A gente chama hoje de professores, né? Então, os escravos tinham esse trabalho, esse dever cívico dentro da funcionalidade do Estado. Por isso que esse saber, para Aristóteles, tem que ser, de certa maneira, visto com uma certa desconfiança, com um certo olhar crítico, porque é esse escravo que vai estar lecionando para os filhos. Então, para ser praticada constantemente, a virtude precisa tomar uma espécie de hábito. É possível concluir que o hábito da virtude deve ser adquirida na escola, né? A escola tem esse papel de adquirir esse hábito, mas sempre com desconfiança, sempre com cuidado, sempre observando justamente esse lado em que o escravo ele pode em algum momento, de certa maneira, desviar, corromper a criança para que ele tome uma insurreição às condições funcionais desse Estado. Então, uma das grandes inovações de Aristóteles em relação a Platão é negar a existência do mundo suprarreal, ou seja, aquele das ideias, do demiurgo, que a gente colocava inicialmente. É um ponto importante porque Platão coloca justamente o filósofo como filósofo rei, governante, nessa condição, nesse suprarreal, nessas ideias gerais do mundo. Aristóteles, ele não vê por esse lado, como a gente colocou no princípio de identidade, no conhecimento real, na lógica, na organização do Estado, na harmonia do Estado. Então ele vê de uma outra maneira, é o agora, é o cotidiano, que deve ser pensado, que deve ser ensinado. Então Aristóteles vê de modo diferente, mas sim no mundo real. A segunda grande inovação de Aristóteles em relação a tudo isso foi justamente a questão da lógica, em que coloca todas as explicações, toda a verdade do conhecimento nessa condição da lógica, partindo inclusive de questões objetivas, como os silogismos categóricos. O que é um silogismo? Silogismo é quando eu tenho proposições que são, em tese, verdades, e que a partir dessas proposições eu posso concluir de forma lógica a funcionalidade do mundo real, a funcionalidade do conhecimento, o encontrar inclusive a verdade. Exemplo clássico de Aristóteles é: todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Como é que eu chego à conclusão que Sócrates é mortal? Porque na primeira premissa eu já disse que todos os homens são mortais. Ora, se Sócrates é homem, lógico, a palavra que eu estou utilizando, vai morrer. Isso é uma verdade. Assim como serve esse exemplo para a gente encontrar essa verdade no conhecimento, a partir desse ponto de vista, a partir dessa indagação, a partir dessa reflexão, a gente pode chegar a qualquer outra verdade, qualquer outra fundamentação de verdade pelo conhecimento. Outro exemplo clássico, né? Todas as plantas são verdes. Eu encontrei uma planta. Que cor ela é? Ora, verde. Né? Então, essa é a base do conhecimento. Todas as plantas precisam de água. Todas as plantas precisam de água. Encontrei uma planta, logo, ela só está viva, ela só existe porque tem água. Né? Todos os animais mamíferos, eles precisam de leite. Encontrei um animal, ele é mamífero, logo, ele toma leite. Silogismos categóricos, verdades, a lógica, a organização do juízo, aquilo que eu falava no início, né? Que você tem que ter o conceito na mente já de certos pressupostos, a realidade é dada, ao ser visto a realidade e a mente, e os silogismos na mente, eu posso constatar que existe uma verdade. É a história lá do camelo que eu colocava. Então é nesse sentido que Aristóteles dá um passo adiante em relação a Platão. Platão, enquanto estava na discussão dialética do mundo das ideias, Aristóteles estava no mundo mais, digamos, real, mais cotidiano, mais concreto, e com isso ele pode dizer que é a partir daí que a gente pode trazer o conhecimento para ser ensinado e, consequentemente, formar os indivíduos.
Bom, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para falar de Aristóteles. Lembrando que esse é um dos pontos, né, da fundamentação do conhecimento. Recapitular bem rapidamente o que é educação para Aristóteles. É basicamente você encontrar harmonia no cosmos, que aí você encontrando esse equilíbrio, você vai poder compreender o seu local de mundo, o seu encaixe no mundo e também o seu encaixe na sociedade. O conhecimento ele tem que ser pautado no âmbito lógico, né? A lógica vai ter essa base, né? Então, tendo essa base, então, a lógica vai proporcionar para a gente, enquanto preceptor, enquanto professor, ensinar essa condição. Com isso, vai tornar o indivíduo mais virtuoso, porque o indivíduo vai estar na sociedade. Essa virtuosidade é pautada numa condição ética, justamente da harmonia, do justo meio, aonde eu vou exercer na sociedade esta função de verdade, e eu tenho condições, dentro dessa perspectiva, de também governar a polis, governar a cidade sobre essa égide, sobre essa condição, sobre essa perspectiva, sobre esse modelo, sobre esse paradigma. Então, Aristóteles, quando pensa em educação, ele pensa por essa linha. E para concluir, quando Aristóteles fala em educação entre os homens, ele também pensa numa questão da prudência, como eu já coloquei. E a prudência vai muito na linha de que você nem pode ser tão jovem nas suas decisões, nem você pode ser velho demais nas suas decisões. E por quê? Porque jovem, ele geralmente é impetuoso, ele por querer aventuras, por querer adrenalina, digamos assim, ele tende a cometer mais erros por causa dessa impetuosidade, por essa juventude desaflorada, né? E também o velho, ele já está cansado, ele já não tem aquela mesma gana do jovem, ele está no fim da vida e tende a ser um pouco melancólico, tende a ser um pouco, digamos, pessimista com a vida. Como se fosse assim, eu já vou morrer mesmo, então não tem a vontade. Mas, por outro lado, ele tem a experiência. E o jovem tem a coragem, tem a gana, tem a vontade de fazer determinadas questões. Então, quando a gente junta os dois, a juventude com a velhice, a gente tem ali o justo meio, que é a ética aristotélica, onde você consegue encontrar a felicidade. Então, é nesse sentido que a educação como um todo, ela deve ser construída. E construída para essa finalidade. Então, pessoal, é isso. Aristóteles é essa base que eu queria trazer para vocês. A aula de hoje é essa. Assistam. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. E até a próxima aula. Abraço.